Olá, esta é a segunda temporada do podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada, uma pessoa que tem altas habilidades, falando com você sobre histórias de pessoas que têm altas habilidades. Essas histórias podem ser minhas, podem ser suas, podem ser de todos nós. E se você quiser enviar alguma história para a gente, entre no nosso site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Deixe lá sua história que, quem sabe, ela será incorporada aí ao nosso podcast. Nessa temporada, vamos lembrar um pouco de quando a gente começou a deixar de ser criança, sabe? Não daquele momento exato, porque ele quase nunca vem com data marcada, mas daquela sensação estranha, como se o mundo começasse a ficar maior e ao mesmo tempo mais confuso. Como se a gente deixasse de caber nas roupas, nos brinquedos e até nos próprios sentimentos. A segunda temporada do nosso podcast começa nesse ponto que é muito delicado. A travessia entre a infância e a adolescência de uma pessoa superdotada. Uma fase em que o corpo muda, os pensamentos se embaralham e a gente começa a se perguntar, quem sou eu afinal? E quando a sensibilidade de antes encontra um muro e às vezes construído por fora, às vezes até de dentro mesmo. E a gente se sente na pressão de ser forte, maduro, crescido, sabe? Talvez você, como eu, tenha tentado esconder partes de si para se encaixar. Tenha calado o que sentia, disfarçado a dor ou deixado de lado aquilo que fazia você brilhar por medo de parecer diferente demais. Talvez tenha tentado caber no molde. E talvez até tenha conseguido, mas ao custo de deixar pedaços importantes de lado. Nessa temporada, vamos falar sobre esse momento de virada, sobre o medo de não pertencer, sobre as escolhas que fazemos quando estamos tentando ser aceitos, e sobre os talentos que escondemos por não saber como usá-los sem parecer estranhos. E, claro, até mesmo sobre quando a gente consegue se libertar, porque teve sim situações em que você, adolescente, conseguiu fazer independente do que o mundo falava que você deveria não fazer. E claro, vamos falar sobre como a superdotação pode se confundir com excesso, com drama, com rebeldia, quando na verdade é só uma outra forma de sentir e entender o mundo. Então se ajeite aí, porque agora a gente vai revisitar aquele tempo de transição. E quem sabe, ao relembrar tudo isso, a gente se reencontre um pouco também. Sejam bem-vindos à temporada 2 do podcast Tenho Altas Habilidades. Você já teve a sensação de que estava pronto demais para aquilo tudo ao seu redor? Sabe, que tudo parecia meio fácil, repetitivo, raso? Pois é, eu aos 11 anos vivia exatamente isso. Eu estudava em uma escola onde a média para passar era 5. Eram 5 matérias. Aulas de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. E eu queria mais. Muito mais. Já no meio do ano, as minhas notas diziam tudo. Era 10 do começo ao fim. 10 em tudo mesmo. Não era 9,8, 9,9. Não, era 10. Mas não era pelos boletins que eu me movia. Era pelo próprio prazer de aprender. Eu não conseguia parar. A matéria era fácil, o conteúdo não desafiava e mesmo assim lá estava eu estudando com afinco, não porque precisava, mas porque queria. Era o conhecimento pelo conhecimento. O avanço por si só, um impulso que vinha de dentro quase como respirar. Eu ia para a biblioteca e sem brincadeira nenhuma, eu ia lendo todos os livros que tinham o assunto que eu estava estudando na sala de aula. Mas junto com isso, apesar de toda a motivação interna, também vinha frustração, porque na sala em si não havia novidade. Nada me instigava. A escola, que deveria ser um lugar de expansão, começou a parecer pequena demais para tudo que eu sentia e queria descobrir. E foi aí que a minha cabeça começou a viajar para longe, literalmente. Eu morava numa cidade pequena, do interior, e ficava pensando, se essa aqui é a melhor escola que a cidade tem, e não tem mais nada além para mim aqui nessa cidade, isso quer dizer que se eu for para uma cidade maior, com mais pessoas, com mais opções, com mais possibilidades, necessariamente eu vou encontrar uma escola que me desafie. E
Aí nasceu a ideia. Eu vou para São Paulo. Lá, as escolas devem ser incríveis, porque, claro, cidade grande, escola grande, desafio grande. E eu morava, gente, eu não falei, no Nordeste na época, não era no Sudeste. Então, São Paulo era realmente algo muito distante. E isso tudo, na minha lógica, de menina de 11 anos que eu era. Tudo aquilo fazia muito sentido. Eu nem conseguia botar na balança que talvez chegando em São Paulo, eu iria acabar numa escola que seria tão não desafiadora quanto a que eu estava. Eu achava que, chegando lá, necessariamente eu ia para uma escola muito, muito, muito desafiadora. Eu comecei a insistir com a minha mãe. Eu dizia que ia morar com os meus tios, porque eu tinha tios que moravam lá em São Paulo na época. Eu queria ir embora. Ali, naquela cidade em que eu morava, eu estava parada, pelo menos mentalmente. E aí, como que por uma daquelas coincidências que só a vida sabe explicar, uma amiga minha, que era tão boa aluna quanto eu, resolveu se mudar para a capital do nosso estado. E quando ela voltou de férias, veio cheia de histórias assustadoras sobre a nova escola. Ela falava que era um inferno, que a média era 7,5, que tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E ainda assim, ela mal conseguia tirar a nota mínima para passar. Ela queria assustar todas as amigas que foram ouvir ela falar sobre a cidade grande. Mas para mim, cada palavra era como um chamado. Eu ouvia tudo aquilo e ficava pensando assim, nossa, que demais, é lá que eu quero estar, é lá que eu quero estudar. Voltei para minha mãe com uma proposta irrecusável. Olha só, mãe, você tem duas opções. Ou você me deixa ir morar com os meus tios quando eu estiver no ensino médio, que eu achava que no ensino médio eu estaria adulta o suficiente para ir morar sozinha, sem minha família, meu núcleo familiar, morar sozinha com os meus tios. Então, ou você deixa que eu vá para São Paulo, no ensino médio, para estudar numa escola lá, ou eu até aceito, ir para a escola da minha amiga, lá na capital do nosso estado. O que você acha? E eu já tinha decidido que não dava mais para continuar onde eu estava. Tinha que ser ou uma coisa ou a outra. Os meus pais, muito simples, sem grandes recursos, se viraram. Levaram a sério a minha proposta. Arranjaram mais trabalho, passaram 1 ano e pouco economizando, eles deram um jeito. E logo mais, lá estava eu, fazendo a prova de seleção da escola, porque sim, era uma escola que tinha prova de seleção. E eu passei com louvor, em especial em matemática, em que eu tirei nota máxima em uma prova que até mesmo os alunos da própria escola, que estudavam lá há muitos anos, achavam desafiadora. E eu fiquei sabendo disso só muito tempo depois, viu, gente? Porque muito tempo depois, uma coordenadora me contou que a mesma prova que foi aplicada para o processo seletivo foi aplicada na escola para os alunos como uma prova de fim de ano. E a maioria dos alunos teve muita dificuldade nessa prova. Bem, depois do resultado, da animação e de toda a organização para tamanha transformação de rotina de vida, nos mudamos para a capital. Eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai continuava no interior viajando todo fim de semana para estar com a gente. Tudo por causa de um sonho. Um sonho que parecia pequeno, que era estudar numa escola nova, mas que, na verdade, era sobre algo muito maior. Me encontrar num lugar que fizesse sentido para mim. E sabe aquela escola? Aquela que diziam ser o inferno? Para mim foi o paraíso do desafio. Era o que eu precisava e mais do que isso, era o que eu merecia. E aqui ficamos com o fim do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado e nos visitem nas nossas redes sociais. @tenhoaltasabilidades. Até a próxima!